Amém. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, podendo compartilhar a palavra preciosa do nosso Deus. Vocês que estão aqui presencialmente, vocês que estão aqui através dessa live, nos acompanhando através da internet, sejam muito bem-vindos e que a palavra desta noite realmente edifique a vida de cada um de vocês, amém? Porque é impossível a palavra ser semeada e sermos indiferentes a ela. Aonde a palavra de Deus é semeada, ela produz transformação, ela produz mudança, ela nos desafia a ver a vida de uma forma diferente, a ver nossas vidas, a ver nossas famílias, a ver nossa história, a ver nossa realidade, não com a ótica terrena, mas com a ótica celestial. Amém? Então você está aqui, querido, porque Deus quer abrir os teus olhos, para que você possa perceber, entender, visualizar tudo à tua volta, não com o olhar humano, que é limitado, que é fragilizado, mas com o olhar divino, no qual tudo é possível, aquele que crê, amém? Deus tem nos trazido aqui para nos desafiar a nossa fé a cada dia, desafiar-nos a crescer, a andar na sua presença e cumprir o seu propósito em nossas vidas, amém? Graças a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16, e por favor coloque-se de pé, em reverência à palavra de Deus, porque Deus se revela a nós, através da sua palavra, amém? Por isso ela é santa, ela é sagrada para nós. Diz assim: porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curado das enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos, e ali orava. Feche os seus olhos. Pai amado, obrigado, Senhor. Oh Deus, porque o Senhor é para nós luz, lâmpada para nossos pés é a tua palavra, e ela que afasta de nós toda treva, todo desentendimento, toda dúvida, toda insegurança, e nos coloca no teu caminho, que é o único caminho de salvação, de vida eterna, de vida abundante, de bênção, de aliança. Obrigado, Pai, que a tua palavra encontre solo fértil em nossos corações, mais uma vez nessa noite, para que a obra que o Senhor começou em cada um de nós se complete, se aperfeiçoe em Cristo Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Amém? Amém, queridos, podemos assentar. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Então nós podemos ver através dessas breves palavras qual era o segredo da vida vitoriosa, da vida poderosa de Jesus. Uma vez que Jesus não se manifestou como filho de Deus, Jesus se manifestou como servo sofredor. Ele despiu-se, ele esvaziou-se da sua divindade e encheu-se da nossa humanidade, para poder então levar sobre ele até a cruz nossos pecados e nos libertar. Então tudo aquilo que Cristo viveu e venceu, ele o fez como o Filho do homem, como homem, deixando para nós um legado, que tudo aquilo que Jesus fez, a força motriz que o enchia e o movia, não mudou, é a mesma, é o Espírito, e ela está sobre a minha vida e a sua vida, para nos ensinar, nos instruir e por fim nos capacitar a ter um estilo de vida vencedor, vitorioso. Amém? Quantos creem?
Então nós vamos dar continuidade ao tema da palavra da semana anterior, que é o poder da oração. E obviamente que é um tema inesgotável, mas que a gente possa aprofundar um pouquinho mais nesta noite. Então perceba que todas as vezes que Jesus afastava-se, é porque ele percebia a necessidade. Os poderes antagônicos, contrários que ele enfrentava no dia a dia. O homem comum não poderia vencer, o homem comum não poderia triunfar sobre eles. A única forma de Jesus triunfar sobre os poderes das trevas é ele ser cheio do céu, é ele ser cheio do Pai, é ele ser cheio de Deus. Então, querido, entenda uma coisa: não tem nada na tua vida, na tua história, no teu caminho, que você não possa vencer cheio de Deus, cheio da presença, cheio da autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Isso porque, queridos, nós estamos percebendo que o que Jesus cultivava era um relacionamento de intimidade com Deus. Intimidade gera segurança, intimidade gera cumplicidade, intimidade gera força, gera poder, gera capacitação. Isso porque a nossa vida, como todo o universo, ele está sujeito a leis, princípios imutáveis que Deus criou. E um dos princípios que Deus criou é o princípio da semeadura, que fala que cada semente dará o fruto correspondente a ela, a genética dela. Cada árvore produzirá o fruto característico dela. Isso fala de interação, interatividade. Isso fala que ao longo da nossa vida nós não colheremos absolutamente nada além daquilo que nós semeamos no dia a dia. Então, obviamente, o que Jesus está desenvolvendo aqui é um relacionamento de intimidade com Deus, é uma semeadura. Ele semeou intimidade de poder, de autoridade, de relacionamento com o Pai, que é a fonte de todas as coisas, é a fonte da qual todas as coisas procedem. E da mesma forma, o que ele colheria? Colheria poder, ele colheria autoridade, porque ele relacionava-se com aquela fonte. Então o que determina o seu poder, querido, o que determina a sua autoridade, o que determina a sua força, é a fonte com quem você relaciona. Se você se relaciona com o mundo, você vai colher o quê? Miséria, maldade, injustiça, destruição, morte, fracasso, condenação eterna. Por quê? Porque essa fonte é maligna, ela não acrescenta bem na tua vida, ela só acrescenta destruição e morte. Agora, quando você se relaciona com a fonte certa, espere colher bênção na tua vida, poder na tua vida, autoridade na tua vida. Amém? Quantos creem? Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós colocamos-nos na tua presença, reconhecendo, Senhor, que em nós mesmos não habita bem algum. Somos pecadores, falhos, omissos. Mas nós declaramos que a nossa gênese é fantástica, é perfeita, é pura. É uma gênese do céu, que foi resgatada lá na cruz do Calvário. Essa é a genética que está dentro de nós, a genética promovida, despertada, construída dia a dia pelo Teu Espírito Santo. E é por ela que nós andamos, é pelo Teu Espírito.
que Ele toque os nossos corações mais uma vez nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Então estamos sujeitos a leis imutáveis. E a maioria das pessoas não percebem, porque a colheita não vem imediata à semeadura. A colheita às vezes ela transcorre de um tempo muito grande para que você a receba. Então você nem percebe. Aquilo que você está semeando hoje, você pode colher na outra semana, mas você pode colher no outro mês, um ano depois, talvez anos depois, mas vai colher. Então às vezes nós não ligamos uma das coisas com a outra. O que nós estamos colhendo hoje, seja bem ou seja mal, é fruto de semeadura lá de trás. É fruto de uma semente ruim que entrou em nossas vidas lá atrás. E a palavra de Deus diz em Gálatas 6:7, isso mesmo, não se engane o homem. Aquilo que você semeia, você colhe, você colherá. Eu estou rindo aqui porque eu estou com uma... Eu não vou falar que eu tenho. Se eu falar que eu tenho é porque eu já tomei posse dela. E eu não tomei posse em nome de Jesus. Uma hérnia inguinal. Eu estou com a hérnia inguinal 15 anos, 20 anos. Uns 20 anos. Mas em nome de Jesus esse ano eu vou operar. Agora por que essa hérnia me pegou? Foi de graça? Não. Eu infringi princípios na época. Na época eu tinha comprado uma televisão daquelas imensas, doido para chegar em casa e ligar o negócio da tomada, aquele trambolho enorme. Estava na carroceria da caminhonete. Aí cheguei lá contando que tinha alguém para me ajudar e não tinha. Eu estava tão ansioso que eu peguei ela sozinho, igual um doido, e rompeu a musculatura, minha musculatura inguinal. E aí veio com o tempo uma hérnia. Por que veio? Porque eu infringi princípios. E assim é na nossa vida. Princípios físicos, biológicos, espirituais, emocionais, são princípios que regem nossas vidas. Se nós os infringirmos, algo vai acontecer. Então o que Jesus nos deixa claro aqui é que o cerne de uma vida vencedora é intimidade com Deus. É intimidade. E nós sabemos que todo bom relacionamento conjugal, ele é pautado na intimidade. Um relacionamento conjugal bom, estável, abençoado, alegre, feliz, harmonioso, é aquele que tem intimidade. E intimidade fala de ouvir e falar. É bilateral, não existe intimidade unilateral. Não existe intimidade no casamento onde só o homem faz ou só a mulher faz. Não, é uma relação de troca. Tem um momento que ele para ouvir. Tem um momento que ele interage falando. Um momento ele interage ouvindo. Outro momento ele interage falando. E assim se dá o equilíbrio de uma relação conjugal abençoada. E o que Jesus estava, afinal, fazendo? Exatamente isso. Relacionando com o Pai. Um momento ele ouvia Deus. Outro momento ele falava com Deus, ele orava. Ouvia, falava, ouvia, falava. Então isso quer dizer, querido, que a nossa intimidade com Deus e por conseguinte o nosso poder, a nossa autoridade que está sobre nós através de Cristo, através do Espírito, ela é proporcional à sua capacidade de falar e de ouvir. O seu poder para estabelecer uma vida abençoada e vencedora em nome de Jesus está primariamente na sua capacidade de ouvir e de falar com Deus. E quanto mais você exercita isso, maior será o fluir do poder de Deus na tua vida.
Maior é o fluir do poder, maior é o fluir da luz, do entendimento, do conhecimento, da revelação, da sabedoria, da determinação, da coragem, da valentia, e por aí vai. Então, queridos, percebam que Jesus, ele deixou para nós a fonte, a mesma fonte que o abastecia. O céu, o Pai, o trono da graça, é a mesma fonte que está aqui para nos abastecer a cada dia. Deus não mudou, Ele é imutável porque Ele é perfeito, Ele é imutável porque Ele é santo, Ele é imutável porque Ele é justo, Ele é imutável porque Ele é eterno. Então eu quero ressaltar aqui com vocês alguns pontos a respeito do poder da oração. O que acontece quando oramos? O que acontece? O que pode acontecer na minha vida, na sua vida, quando você ora? E quando você ora com entendimento, quando você ora com fé, quando você ora com autoridade, o que pode acontecer? O primeiro ponto é que a nossa oração, ela tem o poder de mudar até um decreto de Deus. Olha só. Se tiver alguma coisa decretada contra você, se você for um homem ou mulher de oração, você tem o poder, na autoridade de Jesus, até de mudar esse decreto. Mas pastor, que coisa doida é essa? Está aqui. Gênesis capítulo 18, 20. Abre aí rapidamente. Olha só, eu vou ler rápido, porque é um texto que nós já conhecemos. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado, segundo o meu clamor, que é vindo até mim, o seu clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar, e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se ainda eu falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais desta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Então perceba que Abraão, ele insistiu com Deus, baseado nele, não baseado na justiça de Deus, no amor de Deus, na compaixão de Deus, na misericórdia de Deus, que ele tão bem conhecia. E Deus mudou o decreto que estava sobre Sodoma e Gomorra, de destruir toda a cidade, independente de quantas pessoas estivessem ali. Então a oração de Abraão, que se colocou ali na brecha, a favor de Sodoma e Gomorra, por causa do seu sobrinho Ló, que morava ali,
Deus mudou o seu decreto e não destruiu a cidade enquanto Ló não foi retirado. Enquanto Ló não foi retirado dali. Por quê? Porque nele habitava a justiça, nele habitava a aliança, nele habitava a fé com Deus de Abraão. Então, querido, não se curve diante de circunstância nenhuma, vá para a presença de Deus. Ele muda o decreto na tua vida. Se tiver algum decreto que o inimigo está tentando colocar sobre a tua vida, algum decreto de fracasso, de morte, de destruição, o Deus que nós servimos é um Deus de vida, é um Deus de bênção, é um Deus de bênção, é um Deus que mandou seu único filho para a cruz, para pagar o preço que estava sobre nós e nos libertar, e nos dar vida, e não é vida qualquer, é uma vida em abundância. Então às vezes pesa sobre nós, muitas vezes um espírito de abnegação, de conformismo. Não, é desse jeito mesmo. Não tem jeito mais não. Não tem nada mais o que fazer. Cara, entenda uma coisa, a palavra final sempre será do céu, de Deus. A palavra final na tua vida, na nossa vida, sempre será do céu, sempre será de Deus. E a palavra dele final para nós é vida, é bênção, é cura, é libertação, é vitória em Cristo Jesus. Não deixe que o inimigo coloque sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua história, decretos de morte, de destruição, de fracasso. Se preciso for, querido, por causa do amor que Deus derramou em Cristo a favor de cada um de nós, Deus muda até o decreto dele. Porque a palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que estava decretado sobre Sodoma e Gomorra era o quê? Juízo radical. Mas a misericórdia de Deus triunfou sobre o juízo. E Ló foi tirado, foi poupado a vida dele. Segundo princípio, então primeiro, quando nós oramos e intercedemos, Deus muda até os seus próprios decretos. Quando oramos e intercedemos, nós movemos a mão de Deus. Então aqui nós vemos, Êxodo 32, 9, uma intercessão de Moisés, que intercede por um povo, que intercede por Israel, que estava fadado ao juízo destrutivo de Deus. Mas Moisés se interpõe entre Israel e Deus, orando, intercedendo, e Deus muda a sorte de Israel. Porque Moisés intercedeu. Êxodo 32, 9 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, Israel, e eis que é povo de dura cerviz, é povo que faz tudo errado, é povo que não obedece, é povo rebelde, é povo que infringe os meus princípios o tempo todo, é povo que não ouve a minha direção, que não submete, dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Cara, se isso aqui soasse aos ouvidos de um homem comum, ele fala: poxa, que maravilha, Deus vai destruir todo esse bando de gente que só faz tudo errado, que não obedece, é difícil de eu conduzi-los, não se submetem. Eu vou deixar que Deus apague, destrua todos eles. Aí a partir de mim, a partir da minha semente, das gerações que procederem de mim, Deus levantará um outro povo. Que coisa, já pensou? Essa proposta soaria algo muito bom aos ouvidos de muitas pessoas que se dizem andar com Deus,
mas não soou nada bom aos ouvidos de Moisés, que prontamente interpelou a favor de Israel. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: o Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com grande, forte mão, porque haverá de destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, Senhor, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência e com as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda essa terra, de que tenho falado, para que a possua por herança eternamente. Então veja que Moisés usou as promessas de Deus como argumento. Ele não usou, ele não foi lá no fundo do baú do conhecimento e entendimento dele e pegou interpelações humanas, considerações humanas, mas ele usou a própria palavra de Deus, que é eterna, verdadeira, justa e imutável, expôs diante de Deus. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então vejam, Deus estava pronto para destruir todo aquele povo que errava assim, que fazia as coisas erradas assim, maldosa assim, desobediência assim, povo de dura cerviz. Mas Moisés interpelou, Moisés interveio a favor de Israel. E como que vai ficar as suas promessas? E como que vai ficar a promessa que tu falaste para Abraão, Isaque e Jacó? Que faria deles uma grande nação, poderosa, forte sobre a terra. Como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar a tua bênção, a tua palavra, que não cai por terra vazia, mas que vem para cumprir o que está escrito? Como é que vai ficar isso? Então perceba que Moisés, ele se levantou para orar a favor de Israel. E ele mudou a direção da mão de Deus. Então a mão de Deus foi desviada, o furor de Deus sobre Israel, e ele perdoou. E ele conteve a sua fúria, a sua ira de juízo que estava prestes a ser derramada contra Israel, porque um homem se levantou, ainda na lei, e interpelou Deus. E falou com Deus, intercedeu junto a Deus a favor do seu povo. Quanto mais nós hoje, no tempo da graça, no período da graça, na era da graça, não encontraremos a mão favorosa de Deus sobre nós. Então, querido, nunca tome algo na tua vida por perdido, por vencido, por destruído, por não tem mais jeito, não tem como não, querido, não tem jeito, não tem como para o homem, mas para Deus é aí que começam as possibilidades. Aonde acaba a possibilidade do homem é que começam as possibilidades de Deus. Não se detenha, não detenha a tua fé, não detenha a tua determinação de orar, de crer, de interceder. A sua família é uma estrutura bendita sobre a terra. Amém? Quantos creem? Sua família é uma estrutura única, bendita sobre a terra. Sobre ela paira a tua bênção, sobre ela paira a bênção de Deus, a promessa de Deus, a herança de Deus através de Cristo. Agora, querido, Deus espera que você, homem, Deus espera que você, pai de família, Deus espera que de você, marido, Deus espera que você seja sacerdote na tua casa, Deus espera que você seja como Moisés, Deus espera que você interceda a favor do teu povo, da tua esposa, dos teus filhos, da tua história, da tua geração. Deus espera que você interceda. Nada sai do céu antes que algo primeiro deixe a terra, e quando a nossa oração sai da terra, a bênção de Deus vem em resposta. Então creia, querido, creia,
Creia que quando você está orando, algo está acontecendo, que quando você está orando, você está enchendo, você está saturando as nuvens celestiais, e vai chegar um momento que essas nuvens se condensarão e se derramarão em chuva de bênção, em chuva de favor, em chuva do cuidado de Deus sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Moisés intercedeu e a mão de Deus foi mudada. Ei, olha só o poder que Deus conferiu a nós em Cristo. O mesmo Deus que a palavra de Deus assegura, que a sua palavra assegura, que não faz acepção de pessoa. Isso significa, querido, se Moisés orou, você também pode orar. O que Deus fez através da fé de Moisés, Deus pode fazer através da sua fé. Terceiro ponto, quando você ora, o Senhor luta por nós. O Senhor ouve a voz daquele que clama. E isso nos é ensinado através de um episódio da vida de Josué. Josué e seus guerreiros aguardavam ali a ação de Deus, o favor de Deus, a intervenção de Deus. Josué 10:12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Deus deu os inimigos na mão dos israelitas, os amorreus, um dos povos belicosos que habitavam ali na terra de Canaã, um dos povos que deveriam sair para Israel entrar, um dos povos que deveriam abrir passagem, abrir espaço, abrir o território para Israel ocupar. Você sabia, querido, que tem territórios na tua vida que é seu, e que o inimigo está lá, e que você tem poder e autoridade para tirar ele de lá, e que se você não orar, ele vai continuar lá, tomando aquilo que é seu, vivendo aquilo que é seu, usurpando aquilo que é seu. Ele orou e disse nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Versículo 13, e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. A palavra de Deus diz assim, ó, se Deus é por nós, ou seja, Deus peleja por você, Deus peleja por você, Deus peleja por você. E se Ele é por nós, quem nos intimidará? Quem roubará de nós? Só se nós deixarmos. Então a palavra de Deus diz que Deus mudou o tempo, Deus deteve o tempo até que Israel vencesse os seus inimigos. Significa que Deus fez uma intervenção no tempo, tornando as coisas favoráveis para que Israel vencesse aquela guerra. Então, querido, pare de olhar para o tempo, olhe para Deus. Pare de olhar para o tempo, olhe para aquele que é Senhor do tempo. Pare de olhar para a terra, olhe para o céu, porque é de lá que procede o nosso livramento, é de lá que procede a intervenção de Deus. Não olhe para as circunstâncias. O que Josué escolheu aqui foi não olhar para nada, para a circunstância, olhar, sabe, meu Deus, como é que a gente vai vencer esse povo forte, esse povo todo militarizado, olha os instrumentos de guerra, olha o poderio deles, olha o que tudo eles têm. Mas Deus, Josué orou para que aquele tempo não passasse, para que naquele mesmo dia os inimigos fossem vencidos. E quantas vezes nós deixamos passar? Quantas vezes nós não enfrentamos nossos inimigos? Quantas vezes nós deixamos para amanhã?
Josué não fugiu do confronto. Se você não vencer o seu inimigo de hoje, querido, amanhã ele estará mais forte contra você. Amanhã estará com mais demônios para vir contra você. Vença o hoje, enfrente o hoje, vença em nome de Jesus. Enfrente os seus inimigos, não deixe para amanhã. A tal da procrastinação é um trem do inferno, é um trem que vem do inferno. Amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã eu resolvo isso. Depois eu resolvo, querido. Se o inimigo se apareceu na tua frente, vença-o agora. Destrua-o agora. Resolva agora. Porque amanhã ele se agigantará e virá contra você de novo. Então Deus deteve o tempo até que Israel destruísse os seus inimigos, porque aquele homem creu, Josué creu, e todo aquele povo foi após ele, e os inimigos foram desbaratados. Amém? Então não tem nada, querido, não tem nada que você não possa vencer em Cristo, não tem nada que você não possa triunfar em Cristo na tua vida. Nada nessa vida terrena é maior, é mais forte, é mais poderoso do que o nosso Deus. Nada no universo. Então nós vemos aqui Josué como intercessor. Ele intercedeu por Israel junto a Deus. Ele se interpôs entre o homem e Deus, entre a terra e o céu, entre o natural e o espiritual, a favor de Israel. E Deus honrou a fé dele. Então, querido, Deus vai honrar a tua fé, amém? Confronte os teus inimigos, confronte os seus desafios, confronte os obstáculos da tua vida, e Deus honrará a fé. A palavra de Deus diz: seja feito conforme a medida da tua fé. Seja feito como a medida da nossa fé, diz a palavra de Deus. O quarto aspecto sobre a oração que eu gostaria de mencionar é que quando nós oramos, o fogo sagrado de Deus desce. O fogo de Deus desce, testificando a aliança entre o homem e Deus, entre a terra e o céu, entre o natural e o espiritual. No momento que nós depositamos os nossos melhores dons no altar, Deus responde, porque Deus não é surdo, Deus não é mudo. Deus responde. Então o fogo sagrado, e o fogo fala da presença, fala da ação de Deus sobre nossas vidas, sobre as circunstâncias que nos envolvem. Este fogo sempre vem em resposta à nossa oração, em resposta à nossa vida no altar de Deus. 2 Crônicas 7:1 diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Porque a casa, o templo que estava sendo construído ali, estava sendo feito em resposta à aliança que Deus havia feito com Abraão, com Davi ainda, seu pai de Salomão, aliás. O que ele estava fazendo ali era a resposta de uma aliança estabelecida, era a resposta a uma fidelidade cumprida, a um relacionamento que estava sendo construído a cada dia, a cada momento. Então, no término daquele processo, no término da construção do templo, quando ele ora, o fogo da presença de Deus desce, testificando que Deus estava presente naquela aliança, que Deus era com ele naquela aliança. Então, querido, quando nós construímos, quando você constrói uma vida de aliança com Deus, Deus não vai te deixar falando sozinho. Deus não vai deixar de interceder na tua vida, de agir na tua vida. Por quê? Porque você escolheu estabelecer um relacionamento com Ele, um relacionamento de fidelidade, de aliança, de obediência. E sempre que nós o fazemos,
Deus não deixará a nossa oração sem resposta. Deus não deixará, amém? Deus não deixará a sua oração sem resposta. Deus não deixará a sua, Deus não deixará a sua. Deus não deixará a nossa oração sem resposta. Amém? Porque Ele é fiel. O quinto ponto que eu gostaria de ressaltar, que a oração não é algo humano. A atitude é humana. O veículo que a libera é humano. Mas a oração em si, ela é divina. A oração em si não é da terra, ela é do céu. Porque a oração significa concordar com a vontade de Deus. Quando nós oramos consoante ao que está escrito, consoante a palavra, consoante a vontade de Deus. E nós temos várias passagens, mas eu gostaria só de mencionar aqui a própria oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus jamais infringirá aquilo que está escrito na sua palavra. Deus jamais infringirá aquilo que já está estabelecido pelos seus princípios. Então, se está escrito que quando nós oramos, nós mudamos até a intenção da mão de Deus, é assim que vai ser, porque Deus é imutável. Se está escrito que nossa oração pode mudar um decreto de Deus, e tem exemplo na palavra no tocante a isso, é assim que vai ser, porque Ele é imutável. Então, quando nós temos uma fé madura, nós oramos conforme o que está escrito. Lembram-se da tentação de Jesus no deserto, quando Satanás o tenta ali no deserto, quando o Espírito leva para o deserto para ser tentado? Ele interpela Satanás o tempo todo através da palavra, através do que está escrito. Então orar significa concordar com a vontade de Deus. Significa declarar, significa profetizar, significa proclamar aquilo que já está escrito. E a fé madura age assim. A fé imatura, ela tenta manipular Deus. A fé imatura acha que ela pode manipular Deus, que ela pode fazer Deus sucumbir à sua própria vontade. Enquanto que a fé madura, ela vai agir de acordo com a palavra de Deus. 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, Ele nos ouve. Então, querido, todas as vezes que nós oramos de acordo com a palavra, com a vontade, com os princípios eternos de Deus, Deus nos ouve, porque Ele é fiel. E a palavra de Deus diz que nenhuma vírgula, nenhum tio do que está escrito deixará de cumprir, amém? Então o que está escrito, querido, é por nossa causa. É revelação de Deus dada a nós. É revelação de Deus dada a nós para que nós andássemos nela. E para que a vontade, o propósito sublime de Deus nos alcançasse em nossas vidas. 1 João 5,15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, quando nós fazemos as nossas petições, confiante naquilo que está escrito na palavra, o nosso coração tem paz, porque nós sabemos que Deus nos ouve, e Ele se moverá de acordo com o que está escrito, amém? Então, precisamos entender isso, que nós precisamos orar conforme o que está escrito na palavra, João 5,15. E o sexto ponto, a nossa oração, ela alcança a misericórdia de Deus. Jonas 1:1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis.
E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Então nós sabemos que o fato de Jonas ter desobedecido a direção de Deus atraiu a fúria de Deus sobre aquele navio todo. O mar se levantou contra aquele navio, contra aquela embarcação. Estava a ponto de destruir tudo. E eles ali tentando descobrir qual era a causa, por que estava acontecendo. Até que Jonas, a causa aqui sou eu, me lança no mar, que tudo vai se acalmar. Depois deles ter já lançado todas as mercadorias, todos os pesos que tinha no navio. Aí Jonas, a causa sou eu. A sorte caiu sobre Jonas, realmente sou eu, lança-me no mar. E a palavra de Deus diz que ali, uma grande baleia, um grande peixe, engoliu Jonas. E ele lá no ventre do peixe, onde já estava tudo perdido. Naturalmente falando, estava perdido. Ele tinha sido engolido, vivo, perdido, cara. Não tinha mais jeito, não tinha esperança nenhuma. Mas mesmo assim, orou Jonas ao Senhor, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas estava ali porque ele infringiu a palavra, infringiu princípios, mas mesmo assim ele orou crendo. E Deus, ao invés de derramar sobre ele, de continuar sobre ele aquele juízo, Deus trouxe misericórdia. Ele alcançou misericórdia diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele peixe o vomitou ali na praia, ele salvou-se. Então, querido, não tem nada, não tem história perdida, não tem final perdido para aquele que se posiciona em Deus, para aquele que crê, para aquele que intervém. O nosso Deus nos alcança, o favor, o socorro de Deus nos alcança, mesmo naquelas situações que nós achamos, reputamos por perdido. Não tem mais jeito, acabou geral. Então a misericórdia de Deus triunfou sobre o juízo que estava já decretado sobre Jonas. Então esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós servimos, é o Deus da nossa salvação. O poder da oração. Então perceba que quando a palavra de Deus nos fala orai sem cessar, nos exorta a fazer isso. É porque é algo poderoso, é algo celestial, é algo que muda a nossa história, é algo que muda, sabe, a trajetória da nossa vida, é algo que estabelece a bênção e remove a maldição, é algo que estabelece a vida e arranca a morte, é algo que arranca o fracasso e estabelece a vitória. Então, querido, que nós possamos nos despertar para essa realidade. Que a igreja vencedora é uma igreja que ora. Uma igreja vencedora. Uma igreja que alcança o melhor de Deus. Uma igreja que alcança o favor de Deus. Uma igreja que anda na bênção de Deus. Uma igreja que ora. É uma igreja que mantém um relacionamento de intimidade com Deus. Aonde ele fala com Deus através da oração. E ouve a Deus através da leitura da palavra. Relacionamento. Fala com Deus orando. Ouve Deus quando ele lê a Bíblia, quando ele ouve a palavra. Então perceba que esse é um estilo de vida. Era o estilo de vida, foi o estilo de vida do ministério de Jesus, o qual nós temos como exemplo para nós. Nós precisamos aprender a sermos imitadores de Cristo. Amém? Quantos imitadores de Cristo nós temos aqui? Amém? Aleluia, vamos colocar de pé. Todos nós somos imitadores de Jesus. João capítulo 4, versículo 34, diz assim: e Jesus disse-lhes:
A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E você, querido, que está aqui, e você que nos ouve nesta noite, através dessa live, qual que é a tua comida? Você tem se alimentado da voz de Deus, da palavra? Você tem se fortalecido nela? Você tem buscado força e capacitação nela para vencer? Porque cada um de vocês são filhos de Deus, comprados por preço de sangue para a vitória. Ainda que tenha luta, você tem vitória. Ainda que haja barreiras, você vai transpô-las em nome de Jesus. Aleluia. Você quer experimentar vitória, bênção, êxito na tua vida, querido? Alinhe-se com a vontade de Deus. Deus não se move pela necessidade do homem. Deus se move pela sua palavra. Deus se move pelo que está escrito. Deus se move pelos seus princípios. Alinhe a tua vida à vontade de Deus, à palavra de Deus. E você colherá as bênçãos dele na tua vida, amém? Pai amado, nós queremos declarar neste momento, Senhor, oh meu Deus, que as tuas bênçãos, as tuas promessas é para nós e para aqueles que virão ainda, é para o teu povo, a tua igreja, a tua noiva. Meu Deus, o sacrifício de Cristo na cruz foi pleno resultado, foi pleno benefício. A redenção é completa e perfeita em nós. E nós declaramos em nome de Jesus, o nosso Redentor, que o Deus que nós cremos e servimos é Pai, e é Pai que cuida dos seus filhos, é Pai que cuida de cada um de nós. E nós declaramos que a sua bênção, o seu favor está sobre nossas vidas. Ensine-nos, Deus, a sermos homens e mulheres de oração, a sermos homens e mulheres que saibam, Senhor, que aprenderam, ó Deus, a mover os céus, a mover a mão de Deus a seu favor, através da oração, decretando, declarando, profetizando a sua palavra, as suas promessas sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Quantos creem? Quantos creem? Uma salva de palmas para o Senhor. Que o amor do nosso Deus, eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o conselho, direção do Teu Espírito, nos conserve sempre, Senhor, na Tua presença, edificando a vida abençoada, uma vida vencedora, uma vida regada por oração, Senhor, pela Tua palavra a cada dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas, estamos terminados. Uma semana ricamente, abundantemente abençoada para cada um de vocês, em nome de Jesus.